Olá, gente boa! Bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. O nosso encontro aqui, né, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, enfim. Toda semana você tem uma atração diferente, uma entrevista legal. E desta vez nós temos a grata satisfação, a grande honra de estarmos recebendo aqui no Conexões o nosso querido amigo Flávio Rassi. Ô, Flávio Rassi, quem não conhece o Flávio Rassi, né, gente? O grande articulador aí da nossa cultura, não só aqui em Ribeirão Preto, né, mas em terras distantes também, em nível estadual, né? Ô, Flávio, bem-vindo, meu querido. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a qualquer momento. Na hora que estiver assistindo. Na hora que estiver ouvindo. É um prazer enorme estar aqui contigo. Você é um amigo muito querido, uma pessoa que eu gosto muito de conversar e de trocar. Então é um prazer enorme conversar. Obrigado por essa abertura, mas eu sou só um dos tantos que se movimentam aí tanto pela cultura, inclusive como você. E é um prazer enorme estar aqui fazendo esse papo contigo. E com quem está nos ouvindo. Você está colocando uma questão aí que vale a pena ressaltar, né? A gente percebe na sua atuação no movimento cultural que você nunca quer estar sozinho, né? Você sempre está no coletivo, ainda mais agora que está num coletivo político lá na Câmara, né? Representando aí todas as vozes também no campo da cultura. Isso é muito legal, né? A gente percebe que isso afasta qualquer tipo de desconfiança, né? De gente achando que quer manipular, que não, você é aberto, é transparente e principalmente é do coletivo. E eu começaria justamente falando ou perguntando para você a respeito dessa articulação coletiva no campo inicialmente do teatro, porque você é oriundo aí do teatro, né? Mas a gente percebe que você já extravasou o teatro e hoje você é um articulador da cultura através, né, das várias dimensões, né, das artes, da cultura em geral, em todo o estado de São Paulo. Conta um pouquinho dessa história. Eu faço parte de um movimento que é o FLIGSP, Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, que ele já atua há mais de 10 anos, mais de uma década no estado, fazendo debate sobre políticas públicas para o interior paulista. A gente vive no estado que ele é muito... A relação do governo, né? A relação do governo estadual com o seu próprio estado, ela é muito centralizada na ideia de capital, né? A gente chama de o capitalcentrismo. E aí tudo, né, é voltado para a questão de São Paulo, da capital, e isso nas políticas públicas é muito forte, né? A gente, há alguns anos atrás, por exemplo, todo o interior paulista perdeu as oficinas culturais. Onde ainda tem oficina cultural hoje é na cidade de São Paulo. Então, isso tudo voltando para a ideia de capital, para os investimentos em capital, para o empoderamento da capital, e o interior, que é muito rico em cultura, sempre deixado de lado, né? O FLIGSP nasceu há cerca de 13 anos atrás para começar esse debate, a importância de interiorizar a cultura, o Estado agindo para todo o Estado. Ao longo dos anos, a gente vem atuando nesse sentido, com importantes conquistas. Hoje a gente tem, por exemplo, no PROAC Editais, uma cota garantida de 50% de projetos, no mínimo, para o interior, que é resultado de 3 anos de articulação do FLIGSP e alguns movimentos parceiros junto ao governo do Estado. E a gente vem, né, aí tem muita gente ali que já está há mais de uma década desenvolvendo esse debate, realizando essa militância, se construindo enquanto um coletivo de atuação estadual. Então, nós temos ali, hoje eu tenho a felicidade muito grande de estar militando, cumprindo esse papel de ativista pela cultura em nível estadual, com muita gente de peso, assim, muita gente boa, e que eu tenho muito orgulho de poder falar que são parceiros, assim, sabe aquelas pessoas que você olha, que você tem... Né, tem um reconhecimento pela atuação delas, e poder chamar elas de parceiros é um sentimento muito bom, e com as conquistas que a gente vem trazendo enquanto organização estadual e aproximando sempre pessoas, e se relacionando e dialogando, e o diálogo eu acho fundamental, né? Então, é nesse lugar que eu me coloco hoje como uma das tantas figuras que estão aí no Estado falando de cultura, principalmente em relação ao governo. Essa relação entre cultura e política sempre foi uma relação difícil, né? Por diversas razões, né? E quando você fala essa articulação entre cultura e política, você começa, por exemplo, na participação nos conselhos, né? Nos conselhos de políticas públicas. Você falou ainda há pouco da necessidade dessas políticas públicas, né?
que são debatidas, decididas aí em nível de conselhos municipais de cultura, de políticas culturais e tal, né? E como eu já fui também conselheiro, eu tenho até um pouco de experiência a respeito disso. A dificuldade, muitas vezes, de organizar uma boa representação da sociedade civil, dos movimentos culturais, dentro dos conselhos. Mas essa relação vai além disso, né? Então, por exemplo, você tem aí a necessidade de se articular politicamente, seja com a Secretaria de Estado da Cultura, seja com a própria Assembleia Legislativa do Estado, né? Como é que você vê essa questão da articulação da cultura com a política, desses níveis? Está melhorando? Sempre foi difícil? Vai continuar difícil? O que você acha disso? Não, eu acho que está melhorando. Eu acho que tem não só o campo da cultura, né, mas há uma descrença hoje generalizada sobre esses espaços, né? E é muito ruim isso, porque são espaços que estão lá. Quando nós tivemos aquela tragédia nacional em 2018, acontecendo nas eleições de 2018, eu olhei para o que foi feito do Congresso Nacional, por exemplo. Falei, olha as figuras que estão chegando nesse Congresso Nacional para ditar os rumos do país. E aí eu até aquele momento, estava fora do interesse, totalmente fora desse interesse de espaço político, desses espaços políticos tradicionais. Que o que a gente faz em movimento é política, né? Mas aí me atentei para o fato de que aqueles lugares, eles estão lá, a gente não está ocupando, outras pessoas estão, e ocupando com defesas totalmente distantes do que a gente acredita, né? Acho que esse start que veio para mim, que sou uma pessoa que cresci ligada à política, fiz campanha aos 8 anos de idade, eu já ajudava em campanhas na minha cidade, eu gosto muito de política, mas este lugar da política eu me afastei em algum momento da vida. E eu pensei, não, precisa retornar. E ao mesmo tempo que eu tive esse start, eu sinto que muitas pessoas tiveram. A situação está ficando muito ruim, a gente precisa voltar a atenção para esses espaços. A cultura, ela tradicionalmente não dialoga bem com esse lugar político, esse lugar partidário, esse lugar esses espaços de poder, né? Assembleia Legislativa, Câmara, Congresso, não dialoga bem. Mas nós sentimos que precisava mudar essa atenção. Então, desde 2018 para cá, a gente vem, inclusive, em movimentos discutindo a importância e a necessidade de ter pessoas ligadas à cultura dentro desses espaços, que seja cumprindo tarefa de representar essa pauta dentro desses espaços. Até porque se não estamos nós lá, a gente tem o debate sobre cultura, ele não está na boca do povo, ele não está na boca das pessoas, né? Essa defesa dessa pauta não está no cotidiano, no dia a dia, né? Então, quem acaba fazendo, na verdade, somos nós, que atuamos diretamente com esse campo. E aí, se nós não estamos lá dentro, ninguém está falando de cultura. Acho que esse é o grande lance, essa grande mudança de pensamento dos movimentos de cultura em relação a esses espaços políticos, que é a importância de termos pessoas nossas lá dentro pautando cultura, porque senão dificilmente alguém vai pautar a cultura de forma central. Não estou dizendo que um ou outro, às vezes, não faça uma defesa de uma pauta específica das demandas da cultura ou não, mas pensando a cultura dentro desses espaços, se não formos nós, infelizmente, ninguém vai fazer. Ô Flávio, você falou aí da tragédia de 2018, né, meu querido? Eu queria voltar nessa questão, né? Porque eu acho que a grande arena da disputa ideológica na sociedade hoje, sem dúvida nenhuma, né? Onde tem mais polêmica? É só verificar, né? Claro, tem polêmica em todo o governo, em todo o aparato de Estado hoje durante o governo Bolsonaro. Mas é justamente na educação e na cultura. Ali que se trava o grande debate e de controle da sociedade. Então, você vê aí essas personalidades, esses perfis que estão ocupando aí ministérios, Secretaria da Cultura, Ministério da Educação agora, né? Enfim, você vê assim como que tem claramente um projeto. Existe um projeto, né, muito focado na cultura e na educação. Você sente aqui em Ribeirão Preto a repercussão disso, desse projeto nacional, né, que tem as suas interfaces também aqui no estado de São Paulo, na prefeitura de Ribeirão Preto, enfim, tem a repercussão disso. Você sente repercussão disso aqui em Ribeirão Preto, a ponto de que você e outros militantes do movimento cultural necessitam mais do que nunca de uma articulação política da cultura? Eu acho que tem algumas... A gente tem e é guerra, vamos chamar de guerra cultural estabelecida, é uma guerra cultural, e esse termo não é cunhado por nós. Na verdade, acho que é pela direita extrema conservadora. A gente, acho que eu falo algumas vezes que a esquerda não se atentou para a importância da cultura
do debate sobre a cultura, mas eles se atentaram. Tem vídeos do Alan dos Santos falando no Congresso Conservador no Rio de Janeiro, falando declaradamente que precisa se estabelecer uma guerra cultural, ocupar o campo da cultura, porque a cultura ela é formadora de sociedade, né? Ela influencia diretamente a sociedade que a gente está construindo para o futuro. Então, é intencional o que esse combate à cultura democrática, ampla, livre que nós defendemos, né? E acho que a gente sofre vários ataques. Os ataques dessa direita extrema conservadora, o neoliberalismo, que talvez hoje seja o que está mais próximo da gente aqui no município, né, que seja um ataque mais direto, também promove o ataque à cultura, quando defende o desmonte, né? Quando defende o desmonte, quando defende a teoria absurda de que a cultura ela tem que ser a vinculação da arte da cultura apenas ao mercado, de que são campos que tem que se manter, né? Tem que se buscar é um pensamento de mercado que vem da lógica neoliberalista nos governos e que é um ataque direto também à existência, né? A defesa da cultura. O que a gente mais vê hoje em dia aqui no estado de São Paulo, né, nos 30 anos de PSDB comandando o estado em muitas cidades, é o desmonte do setor cultural, né, em nível estadual e em nível municipal. Em vez de fortalecer, muitas vezes o caminho é contrário, é um total desmonte. A gente acabou de ter em Taubaté uma movimentação, o estado participou junto, que era a intenção de uma cidade importante tirar a Secretaria de Cultura, ser transformada numa sala dentro da Secretaria de Educação. E isso é um movimento que tem acontecido em muitas cidades. Mas não poderíamos terminar a nossa conversa aqui sem perguntar para você o seguinte: tudo bem que você discorreu muito bem, falamos aqui da necessidade dessa articulação, mas concretamente hoje, né, o que vocês estão fazendo em nível de Estado para que a cultura, os movimentos culturais, as diversas regiões do Estado possam efetivamente ter um papel importante na política, nas eleições, enfim, daqui para frente? Alguns dos movimentos que eu acompanho, que eu integro, sobretudo o FLIGSP, pessoas que hoje se conhecem em nível estadual por causa desses movimentos, né, se encontram enquanto ativistas por causa desses movimentos, a gente vem construindo o olhar para a importância desse debate. Esse ano é um ano de eleições, não é um ano de eleições quaisquer. A gente tem um passo muito importante para ser dado. A gente começou a trilhar um outro caminho muito diferente em 2018, e agora a gente vai definir se realmente a gente vai continuar para esse caminho ou se a gente vai voltar, né, para um caminho mais democrático, para um caminho que não destrói os direitos. E aí, então, acho que é uma eleição muito importante para a gente ficar muito atento. Nesse olhar, nós do movimento estadual, a gente já está debruçado há algum tempo, discutindo a importância de colocar o debate da cultura como uma das pautas dentro desse processo. Então, nós temos um grupo que, inclusive, a gente já consegue, está para ser anunciado logo publicamente, que é um coletivo que tem a tarefa, se constrói com a tarefa de promover o debate da importância de se falar sobre cultura. E aí, quando a gente fala de cultura, não é só falar da nossa atuação. É uma coisa que é muito importante ser colocada, que o debate sobre cultura ele atravessa vários outros debates. A cultura ela atravessa a nossa construção de sociedade, né? Então, a gente pensar que quando a gente está falando de cultura, a gente tem que falar de cultura atravessando com a educação, atravessando com segurança pública, atravessando com saúde, atravessando com emprego, atravessando com direitos básicos, atravessando com o direito à moradia, né? Então, o debate sobre cultura atravessa todos esses. Isso que a gente está colocar em pauta no processo desse ano, que é um momento importante, esse momento das eleições, e a gente quer que a cultura seja debatida e seja debatida dessa forma. Legal, Flávio, muito legal mesmo. Quer dizer, a cultura é uma das nossas urgências mais importantes hoje, principalmente agora nessa conjuntura política tão difícil, né? Tão complicada que a gente está atravessando. Meu querido, só tenho a agradecer a sua vinda aí, né? A sua disponibilidade para a gente estar conversando aqui no Conexões. Muito obrigado aí. Viu, Flávio? Isso, um prazer, eu que agradeço, é um prazer enorme te encontrar sempre. Isso, prazer todo nosso também. Então, pessoal, vamos terminando aqui mais um Conexões. Quero agradecer a todos e todas por ter nos acompanhado aqui nessa edição de hoje, né? Prometendo voltar aí
semana que vem com outra entrevista, com outra edição muito interessante do Conexões, né? Um beijão, um abraço para todos e todas.